Fala galera! Nesse vídeo agora, nessa aula agora, a gente vai falar como funciona a assinatura dentro da barbearia. Quais as premissas, para que serve a assinatura, qual o momento certo de implementar, qual o momento de não implementar, beleza? Eu acho muito válido a gente começar com o que não, aonde não implementar a assinatura. Se você tem uma barbearia onde você trabalha sozinho, ou você trabalha, você e mais dois ou três, e você não quer passar disso, fala, cara, por mim tá tudo bem. Eu não quero sair do operacional, eu não pretendo ir para o estratégico, eu não quero aumentar, não quero ter mais faturamento, eu quero ficar nisso. Mesmo que você cobre R$ 100 pelo corte, que é um valor alto perante toda a sociedade brasileira, a gente sabe que vai chegar um tempo o seu faturamento vai se limitar. Então você não vai ter o que a gente chama de escala. Esse modelo de empresário, de dono de barbearia, a assinatura não é para você. Outro também, que eu gosto muito de falar, é sobre aquele dono de barbearia que não quer estudar, não quer ter o tempo de sentar a bunda na cadeira uma vez por mês, que seja o mínimo, para poder fazer ali uma gestão, para fazer uma divisão de um pagamento, para poder fazer esse pagamento, para poder entender os números do seu negócio. Porque com a assinatura vem uma enxurrada de dados, de número. E ali é onde divide o homem do menino. Muita gente trava na assinatura por não entender o que os números estão mostrando para ele. Às vezes mostra que a sua frequência está muito alta. Então o que é isso? Lei da oferta e da demanda. Automaticamente, se a sua frequência está muito alta, você tem duas coisas para fazer. Ou você aumenta a sua equipe e vende ainda mais assinatura para captar mais gente que não tem a frequência alta, para você poder equilibrar essa frequência. Ou você sobe seu preço, fazendo com que alguns que vieram pelo preço saia e mantenha essa frequência numa frequência mediana. Então, se você não está pronto para estudar, para prestar atenção, para saber tudo isso e colocar em prática, a assinatura também não é para você. Então, nesses dois cenários, a assinatura não vale a pena. Para você que não quer crescer, não quer escalar, não quer sair do operacional, quer para sempre ficar. E para você também que não quer alimentar a sua barbearia com os dados que ela mesma colocou para você. Se você não quer preparar toda a sua barbearia para que ela seja escalada, seja estruturada, seja uma empresa de fato. E para isso você tem que estudar. Se você não quer estudar e você não quer crescer, a assinatura não é para você. Muita gente que fala mal da assinatura é por conta da segunda opção, não quer estudar, tem preguiça, é muito trabalhoso, é mesmo. Até porque empreender não é para todo mundo. Tem gente que abre porta, tem gente que trabalha, tem gente que ganha um salário ok até, mas não empreende. Empreender, o significado da palavra empreender, procure se você quiser procurar no Google, você vai ver que nem todo mundo faz isso. Essa cadeira aqui de dono não é para todo mundo. Não é todo mundo que tem capacidade para ser dono, entendeu? Eu tenho até uma história muito boa, que é uma história familiar. Eu tenho meu pai, que eu nunca vi um mecânico tão bom quanto meu pai, nunca vi. E o meu pai sempre tinha duas ou três profissões, porque ele trabalhava numa empresa, CLT, diz ele que ali era o porto seguro dele, não julgo, porém ele ainda não teve, na época ele não teve a capacidade de tocar o negócio dele à frente, entendeu? Porém, muitas coisas o impediram de fazer isso. Às vezes ele não tinha estudo, mas isso também não era trava. Mas enfim, a família que ele teve muito precoce, então ele pensava muito na segurança dos filhos e da esposa, não a segurança dele, entendeu? Então se ele tivesse sozinho, pode ser que ele tivesse desbravado ainda mais, porém ele não empreendeu, aposentou na empresa e às vezes ali ele poderia ter deixado um caminho muito mais próspero ali para ele. Isso não vem ao caso. Prosperidade não é questão de dinheiro. Prosperidade é sempre estar procurando um passo a mais. Mas para vocês verem, tem muita gente que não tem o espírito de dono. Ao mesmo tempo, quando eu vi aquilo, eu entendia na minha cabeça, eu falo, cara, não faz sentido. Se meu pai ganha 2 vezes mais sendo mecânico, por que carregar d'águas ele tem que parar de trabalhar onde ele trabalha para ir para outra empresa? Aí é por causa de segurança. Quando você sabe o que faz, você é bom no que faz, a segurança está em você, por dentro. Mas enfim, essa é só
parte aí da história, principalmente a minha história, para vocês entenderem que nem todo mundo merece sentar na cadeira de dono e nem tá preparado para isso. E tá tudo bem. Se você não acha que não tá preparado, tá tudo bem. Porém, a assinatura em todos os outros cenários ela é válida. Gustavo, meu corte, aqui a gente tem, dentro do curso que eu tenho sobre barbearia por assinatura, a gente tem um caso de um cliente que tinha o corte de R$ 180. Fica lá em Higienópolis. O corte dele é um dos cortes aí, se bobear, um dos cortes mais caros do Brasil. R$ 180 o corte dele. E ele comprou a assinatura. Hoje a assinatura dele sai R$ 350 para o cara cortar quantas vezes quiser. Você vai pensar assim, não faz sentido. Como não faz sentido? Se o cliente dele paga 180, se a pomada na mão dele custa 200, ele soube gerar valor. A barbearia dele, dificilmente você vai ver uma barbearia com tanta estrutura, tá dentro do Pátio de Higienópolis. Então isso daí conta muito. O cenário qual ele vive num cenário de gente que tem um poder aquisitivo alto, rico. Agora, dentro do nosso cenário, onde eu vivo particularmente, não daria certo aqui para o meu público, que hoje eu atendo. Porém, se eu criar esse cenário, se eu estiver dentro dessas possibilidades, obviamente eu vou ter que cobrar. Por quê? Lei da oferta e da demanda. Ao mesmo tempo, tem gente lá dentro do curso que o corte era R$ 20 e mesmo assim ele implementou a assinatura e deu muito bem, porque o objetivo da assinatura é você escalar o seu faturamento, ao mesmo tempo você também escala os atendimentos. Quem ganha dinheiro deitado, você já sabe quem é mulher da vida. Então não existe ganhar dinheiro fácil. A assinatura você vai ganhar mais sim, seus barbeiros vão ganhar mais sim. Mas sabe aquela terça, quarta-feira que seu barbeiro atende 3, 4 clientes? Ele vai atender 15, ele vai atender 16, ele vai, ao mesmo tempo que ele fazia 10 vendas para 100 clientes, ele vai atender 300, 350, ele vai poder fazer 30 vendas, 35 vendas. Ele vai poder colocar uma sobrancelha, uma hidratação. Então isso é escala. A barbearia por assinatura, ela gera a escala. Aquilo tudo que a gente sempre quis, que é a agenda cheia. A assinatura, ela entra dentro de um balaio que eu gosto de colocar, que é o seguinte. Dificilmente você vai ver um cliente trocando uma barbearia por um motivo não muito peculiar. Vamos dar um exemplo. Eu gosto sempre de colocar 2 exemplos. Ou o barbeiro desse cliente, ele vacilou, ou ele, sei lá, veio a faltar. Durante a pandemia a gente teve alguns casos aqui de barbeiro mais antigo mesmo, sabe? O Zezinho ali, que atendia batendo a tesoura no pente. Ele veio a faltar, infelizmente. Porém, tem gente que vai ter que ficar com esse cliente. Então, eles vieram para cá, estrutura bonita, boa localização, estacionamento. Ali o Zezinho também já estava vacilando, já estava mais velhinho, não tinha tanta estrutura assim. O filho dele ia lá, não gostava tanto de cortar, porque o filho dele tem só 5 anos. Enfim, entendeu? Então isso tudo a gente compilou e veio o cliente do Zezinho. Beleza, mas isso é muito pontual. Isso não acontece com muita frequência. Não é sempre que o outro barbeiro vai vacilar, não é sempre que o outro barbeiro vai vir a faltar. Não é sempre que um cliente muda de cidade para outra e procura uma barbearia. Isso são cenários hipotéticos. Acontece? Sim, não com grande frequência. Agora, qual é a outra condição? Pensa o seguinte, o cliente que não é seu, se o cliente não é seu e você quer novos clientes, todo homem ele precisa de uma barbearia, desde 0 anos de idade. Se ele não atende com você, consequentemente, ele está sendo atendido por outro barbeiro. Se você quer cliente novo e você sabe que esse número de clientes que você tem não suporta muito as suas despesas, você precisa pegar cliente de outra pessoa. Tô certo? Não é pegar, roubar, não, pegar. O cliente atendia lá, você vai vir para cá. Use o termo que você quiser, mas essa é a verdade. Então, nesse momento, qual o jeito que você consegue brilhar mais do que outra barbearia? Qual o momento que, eu tenho um bom atendimento, eu tenho estrutura impecável, eu tenho os melhores profissionais, balela, ninguém troca por isso. Quando a gente implementou a assinatura aqui, a cidade parou. A gente tinha fila de espera para implementar. A gente foi de 100, 120 assinantes até 500 no estalar de dedo. Por quê? Porque a gente gerou demanda.
A gente uniu o tráfego pago, porque eu mostrei para todo mundo o meu diferencial, e uni a assinatura, que eu mostro o meu diferencial, que é meu diferencial é pagar uma vez por mês um valor acessível, e ele vai usar quantas vezes ele quiser. Quem inventou esse termo fui eu, no começo da assinatura. Você paga uma vez por mês e usa quantas vezes quiser. Paga uma vez por mês e ficou na cabeça do cliente. E isso ainda assim traz muito cliente pra gente, porque é um benefício. O cliente ele saiu de onde o barbeiro dele atendia, porque às vezes era R$ 40, ele ia uma vez por semana, 4 vezes 4, 16, R$ 160. Aqui na Nova ele pagava R$ 84,90, metade do preço. Então isso não é um benefício muito claro? Você tem que ter benefício. Se você não tiver benefício, dificilmente você vai conquistar outros clientes. Dificilmente. A não ser por isso. Ou se você está numa região onde as barbearias, os seus concorrentes, não são tão profissionais assim. E você sim é um profissional. Ainda assim, vai ter gente que nem quer isso. Já aconteceu isso com a gente antes de ter assinatura. Chegava cliente que, quanto que é o corte? Na época eu acho que era 38. 38. Fala, tá louco, ali é 15. Não, mas a gente tem estrutura, a gente não sei o que. Falou, irmão, não quero saber. Ou eu pago 15 lá e sobra 18 ali pra mim. 18? 15? 18. Não, 38, 20. 13. Sobra 13 pra mim. E aí é um leite que eu boto pro meu filho, enfim. Ah, mas tem o posicionamento. Ok. Você sabe se posicionar, você sabe onde sua barbearia vai estar, você presta um bom trabalho, você é um bom profissional, ok. Mas a assinatura é a melhor forma de você acelerar todos os seus resultados. É a melhor forma de você sair do operacional se você ainda corta cabelo. É a melhor forma de você acelerar o processo da sua empresa. Então vocês estão entendendo que a assinatura é o maior benefício que já apareceu dentro do nosso segmento? Para que, de fato, eu até prefiro pessoas que, na minha cidade aqui, principalmente, que não querem implementar a assinatura. Eu acho muito legal, porque a maioria dos clientes dele tá vindo pra gente. E é isso. Beleza, galera? É isso, espero que você tenha entendido. E se você não concorda com a assinatura, eu juro, do fundo do meu coração, não é nem querendo falar que só a assinatura dá certo. Não, tem muitas barbearias que dão certo sem assinatura. Muitas e muitas e muitas. Porém, eu quero ouvir de você o porquê. Você não tem assinatura ainda? Por quê? Comenta aqui embaixo aqui nessa aula. Eu quero que você comenta aqui e a gente vai ler o seu comentário. Tamo junto.